Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Boa noite, amados irmãos. Estamos encerrando a campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre o tema e agora eu quero falar um pouquinho sobre o texto bíblico que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Eu vou estar lendo o verso 6 ao 8. E eu gostaria que você estivesse depois lendo esse texto, né? Esse livro de Timóteo é um livro do apóstolo Paulo, né? E que é o grande exemplo de missionários aos gentios que nós temos na Bíblia. E para nós missionários, Paulo é um exemplo maravilhoso de alguém que realmente viveu o evangelho em sua plenitude. E Paulo, ao escrever a Timóteo, né? Ele fala a respeito do amor que ele tinha e da fé que ele tinha em Jesus Cristo. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, de versos de 6 a 8, na versão da Bíblia Viva, diz assim: Assim sendo, quero lembrá-lo de que você deve transformar em zelo a força e a ousadia que estão no seu íntimo e que se apoderam de você que se apoderaram de você quando eu coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça e o abençoei. Pois o Espírito Santo, que é o dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas que seja sábio e forte, amando-as e gostando de estar com elas. Se você despertar essa força interior, nunca terá medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo, muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo. Você estará pronto a sofrer comigo pelo Senhor, pois Ele lhe dará forças no seu sofrimento. Jesus quer que nós sejamos ousados a falar do amor de Cristo. Muitas pessoas às vezes falam que tem medo de falar de Jesus, que não sabe o que vai falar. Seja dependente do Senhor. Jesus é o poder vem dele. Ele nos disse isso em Atos 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que Jesus usa para transformar e para nos dar ousadia, para nos dar coragem para falar. A palavra ousadia quer dizer a pessoa que não tem medo, que enfrenta. Não que sejamos perfeitos, não que sejamos fortes, mas é que Cristo nos fortalece, porque Jesus é o poder. Ele quer fazer isso em seu coração. Ele quer fortalecer a sua vida, dar ousadia no seu íntimo, como o texto diz, né? Para que você possa realmente ser bênção nas vidas das pessoas, para que você possa realmente levar este poder transformador, despertar em você, para que você não tenha medo de falar do Senhor Jesus aos outros. Nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos realmente buscar isso todos os dias. Buscar essa ousadia de falar do amor de Jesus. As pessoas precisam ouvir de Jesus. E o Senhor Jesus não tem outra boca a não ser a sua. As pessoas que estão ao seu redor precisam conhecer o amor de Jesus. Não perca a oportunidade de estar falando do amor de Jesus, de estar orando pelas pessoas, de estar clamando por elas. Nesses dias, nós temos visto o poder que Jesus tem usado para transformar corações, para resgatar vidas. Que você possa ter essa ousadia, que você possa ser revestido deste poder, que você possa ser um agente de transformação, um agente do poder de Jesus. E para isso você precisa confiar no Senhor, você precisa buscar isso em Deus. Que o Senhor Jesus possa completar essa palavra no seu coração e que este poder possa ser constante na sua vida e que você possa usar este poder para transformar outras vidas. Não deixe de orar por missões, não deixe de contribuir por missões, não deixe de viver o poder transformador de Jesus. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, indo de nação em nação, proclamando aos povos mais distantes, dizendo: o Senhor reina.
na comunhão, no partir do pão e nas orações, na prática do ensino, vivendo o poder transformador, deixando de lado todo medo, toda covardia, submetendo-se à ação do Espírito Santo de Deus e desenvolvendo o poder, o amor e o equilíbrio. São inúmeras as vidas que foram e serão, para a honra e glória de Deus, impactadas pela palavra, pelo compartilhar, por cada sorriso, por cada quebrantamento, pela dependência ao Senhor, por cada estreitamento de amizade, por cada lágrima, por cada sonho realizado, pelos momentos de gratidão, por cada barriguinha cheia. Gratidão a Deus e a você, missionário do Senhor em Pendotiba, que com fidelidade nas ofertas e nas orações tem vivenciado o cumprir da palavra descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda há povos a serem alcançados. E a obra missionária tem que continuar com missionários obedientes que permanecem segurando a corda, enquanto há aqueles que vão às nações, fazendo o amor conhecido por onde forem. Missionários de Pendotiba, Deus te chamou, te convocou para ir às nações. Para isso, ore em todo tempo. Seja ofertante, adote um missionário, impacte cada vez mais e mais pessoas sobre a importância em participar da obra missionária e seja enviado por sua igreja a ir aos campos missionários que o Senhor preparou para lá desenvolver a sua vocação e viver o poder de transformar. Pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Jesus é poder. Jesus é poder. Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um domingo para trazermos a palavra de Deus ao seu coração nesses dias, nessas semanas, nestes anos, de dias diferentes, dias modificados por essa pandemia, e nós queremos muito agradecer a Deus por você estar sempre atento a ouvir a palavra de Deus, Você que é fiel sempre a ligar o seu celular, seu iPad, seu computador, seu aparelho de televisão. É muito importante nós sabermos que existem pessoas que estão acompanhando a palavra de Deus, Nós não temos seguidores, As pessoas seguem o Senhor Jesus Cristo e nós simplesmente nos esforçamos para trazer a palavra ao seu coração. E nesta noite, Deus colocou no meu coração falar sobre, na hora da crise, o que fazer. Na hora da crise, o que fazer? E eu quero pensar num texto. Hoje eu quero falar no livro de Ruth. E eu quero falar todo o livro de Ruth, mas eu vou ficar em um texto de Ruth 1,16, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu.
onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Rute 1:16. Essa declaração de amor que eu, por exemplo, muitas das vezes prego até em casamentos, ela não foi uma declaração de um homem apaixonado por uma mulher ou de uma mulher apaixonada por um homem, mas foi de uma nora à sua sogra. Foi uma declaração de Rute à sua sogra Noemi. E neste texto, neste livro de Rute, eu gosto muito de centralizar uma palavra. Eu centralizo ali a palavra fidelidade. Fidelidade. E hoje eu queria pensar sobre isso, sobre, na hora da crise, o que fazer. Mas antes de abordar os pontos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a fidelidade. E ultimamente, eu creio que o que esteja faltando é justamente, em todos os segmentos, fidelidade. O que é fidelidade? O que é fidelidade? Fidelidade é ser leal. Fidelidade é ser verdadeiro. Fidelidade é ser verídico. Pessoa honesta, honrado, íntegro. Como tem faltado fidelidade nos dias de hoje. Em todos os setores da vida, infelizmente, até no meio religioso, no meio espiritual, tem faltado fidelidade. E eu não quero nem falar na fidelidade à sua igreja, à sua denominação, à sua religião, mas tem faltado fidelidade ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitas das vezes nas nossas igrejas tem tudo, menos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos pegos deixando a desejar no que diz a respeito de fidelidade. Como nós temos sido infiéis, irmãos. E eu sempre falo que tem carros que têm adesivos, crentes, né, botam nos seus carros, Deus é fiel. Eu sempre digo que isso aí, é lógico que Deus é fiel. O importante é saber se nós somos fiéis, né? Fiéis nos nossos dons, talentos, fiéis nas nossas contribuições, fiéis na nossa doutrina, naquilo que realmente nós acreditamos. Não é só crer em Jesus Cristo e ficar andando por ventos de doutrina, acreditando em tudo que se ouve, se vê, se lança na internet e assim vai. Então, falta muito a fidelidade. E falta muito fidelidade a Deus. Ela se esvai. E a fidelidade a Deus, ela se esvai, ela some principalmente nos momentos difíceis. Principalmente nos momentos difíceis. Veja que o Espírito Santo de Deus, ele tem nos direcionado a falar sobre isso, a falar sobre fidelidade, a falar sobre não deixar de crer na bondade de Deus, na imutabilidade de Deus. E hoje nós estamos falando sobre isso, sobre fidelidade. E eu quero pensar sobre isso. Fidelidade a Deus nos momentos difíceis. E quando a gente fala do livro de Rute, a vida de Rute e Noemi é uma história de determinação, é uma história de perseverança, é uma história de fidelidade, mesmo quando as circunstâncias e as dificuldades eram extremamente difíceis. Noemi, e eu quero começar a falar sobre Noemi, que era a sogra de Rute, né, que o livro leva o seu nome, que ela passa a ser
a personagem principal. E Noemi era uma mulher feliz. Era uma mulher feliz por ser casada com um bom marido chamado Elimeleque. E tinha 2 filhos. Então ela era uma mulher feliz porque era considerada uma mulher abençoada, né? Naquela época, irmãos, a gente sempre tem que frisar naquela época, naquele contexto bíblico, porque senão as pessoas interpretam mal. Naquele contexto bíblico, nesse contexto bíblico de Noemi, a mulher que tinha filhos homens eram consideradas pelas pessoas uma mulher abençoada. As mulheres que tinham filhas não tanto, e as mulheres que não tinham nem filhos nem filhas eram consideradas mulheres que não eram abençoadas por Deus. As mulheres estéreis eram consideradas que não foram abençoadas por Deus e que tinha algum problema com ela em relação a Deus. Olha que estigma, né? A pessoa levava. Então Noemi era uma pessoa feliz, né? Todo mundo dizia, olha que mulher abençoada, 2 filhos, tal, né? E Noemi e a sua família, eles saem de Belém, cidade da região de Judá, e vão para uma região chamada Moabe, onde habitavam os moabitas, por causa da fome que ali, naquela terra, começou a acontecer. E aí eles foram para Moabe, e eles prosperaram e venceram as circunstâncias difíceis. E seus 2 filhos, eles casam com 2 mulheres moabitas, mulheres que nasceram em Moabe, que foi Ruth e Orfa, né? O nome Orfa. E em Moabe, nas terras de Moabe, nas terras dos moabitas, Noemi vivencia 3 momentos difíceis que poderiam ter abalado completamente a sua vida em relação a Deus. O primeiro momento difícil de Noemi, deixa eu pegar aqui a Bíblia, o primeiro momento difícil de Noemi foi quando morre Elimeleque, o marido de Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Ela fica em uma situação difícil, tendo que criar sozinha seus 2 filhos. Acho, né, nesse contexto aqui, eu acho Noemi uma mulher de fibra, pois ela enfrenta, como viúva, a criação de seus 2 filhos. Ela não se entrega às dificuldades, mas confiando em Deus, supera aquele momento. Olha só, primeiro momento difícil. E nessa pandemia, irmãos, quantas mulheres, né? Muitas mulheres perderam os seus esposos, e mulheres jovens ainda, né? Com seus filhos ali para criar. E nesse momento eu trago a essas mulheres vitoriosas, mulheres vencedoras, o exemplo de Noemi, que em um momento tão difícil da vida, ela continuou confiando em Deus. Aí vem um segundo momento difícil de Noemi, é quando morrem os seus 2 filhos. Olha que situação, está lá em Ruth 1, versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aqui o texto está bem claro, desamparada. Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Já tinha partido Elimeleque, o seu marido, e morre Malom e Quilion, os seus 2 filhos. E aí ela fica só. Em Moabe, Noemi vê seu marido e seus 2 filhos morrerem. Mas antes disso, antes de Quilion
e Malom morrerem, eles dois casam com duas mulheres moabitas, que era Orfa e Ruth, né? São vários personagens aqui para não errar os nomes. Imagino que após a morte de Elimeleque, marido de Noemi, Noemi transfere seus sonhos agora de realizações para os seus dois filhos. Seu marido Noemi trabalhava incessantemente para vê-los crescer, se tornarem adultos equilibrados. E tempos depois uma tragédia acontece. Noemi, como eu já disse, perde seus dois filhos, Malom e Quilion. Com a morte de seus dois filhos, Noemi vê também seus sonhos morrerem. E o que toda mãe espera é viver a velhice, viver a morte assistida pelos seus filhos. Porém, aconteceu justamente o contrário. Essa mãe tem a tristeza de ver os seus dois filhos partirem, né? A mãe viveu os seus dois filhos morrerem, e ali eu creio que Noemi poderia se entregar ali, né? E ela estava agora em uma situação extremamente difícil. Mas você acha que Noemi desistiu? Ela poderia desistir ali numa terra, olha só, numa terra desconhecida, e ela não desistiu. Ela não se entregou à depressão, aos sentimentos negativos, ela não se entregou à culpa, né? Sair culpando todo mundo, culpando a ela mesma, culpando seus filhos, culpando as noras, culpando o próprio Deus. Ela não saiu revoltada, ela continuou confiando em Deus. Ela não desistiu. Ela entregou completamente a tristeza e o desânimo. Muitos de nós teríamos desistido, talvez no primeiro momento, mas ela vem e passa o segundo momento de muita dificuldade. E ela lá no capítulo 1, versículo 16, versículo 6, ela diz assim, ó: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Isso aqui é tremendo na hora da crise, né? O que fazer? Ela se levanta. Na hora da crise, ela se levanta e ainda levanta suas noras. Na hora da crise, no versículo 3, ela se levantou e com ela suas noras. Uma pessoa que tem uma confiança no Senhor, que sabe que esse Senhor está além das crises, além de ele se levantar, ele levanta outras pessoas. Ele não fica ali na crise reclamando, murmurando que nada dá certo, que tudo... Isso é horrível. Pessoas vitoriosas, elas se levantam e levantam os outros no momento da crise, no momento da dificuldade. E aí nós podemos ver que ela estava, né, no versículo 5, ela estava desamparada, mas ela decidiu levantar-se. E quando levantou, ela ouviu, olha só, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Qual povo? Os que estavam em Judá. Quando eles saíram com fome, eles saíram porque tinha fome. E Elimeleque não ia... E se ele soube que em uma outra terra tinha comida, ele levou a sua mulher e seus filhos. Mas quando ele soube... Em Moabe tinha comida, mas agora eles não tinham como trabalhar, porque naquela época trabalhavam os homens, a mulher cuidava da casa. E aí então ela ouviu que o Senhor estava abençoando o povo dela lá em Belém, lá em Judá. E aí voltaram. Ela decide voltar, né?
verso que eu li, não insista para que eu te deixes e me afaste de ti, é justamente quando ela despede as suas noras. Ela despede as suas noras para irem para a casa dos seus pais, porque ela era viúva, então poderia voltar à casa dos seus pais, né? Elas iam voltar à casa dos seus pais. Orfa, a filha de um dos filhos de Noemi, resolve voltar. Ruth não. Ruth diz a Noemi, não insista para que eu te deixes, não insista para que eu te deixes, não insista para que eu me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E aí ela faz uma declaração tremenda: o teu povo será o meu povo agora, e o teu Deus será o meu Deus. Fidelidade. Fidelidade, gratidão, amor por uma pessoa. Então, na época das crises, nós não podemos nos afastar das pessoas que a gente pode confiar, das pessoas que a gente pode se entregar, e sempre ter uma visão de que algo melhor vai acontecer, irmãos. Alguma coisa diferente vai acontecer. Eu não posso me entregar. Eu não posso me entregar a esses boatos, a esses fake news, essas brigas, essas picuinhas, essas coisas pequenas, essas coisas de politicagem, de politiqueiros, essas coisas de diz, parece até maricotas, sabe? Homens com poder e com uma mente tão pequena. Desculpe o desabafo, mas essa é a verdade. E nós somos influenciados por isso. Nós não podemos ser influenciados por essas coisas. O nosso olhar tem que estar além disso. O nosso olhar tem que estar na visão de Deus. E a terceira crise, o terceiro momento difícil que Noemi vai passar é justamente a fase da velhice. Nesse momento, ela não tem marido, não tem filhos, certamente não tinha mais saúde nem vitalidade. E outro grande problema de Noemi, nesse momento, é que seus recursos financeiros acabaram. Que situação, hein? Já pensou? Fica aí no lugar de Noemi. Naquela época, não tinha benefício depois dos 65 anos, LOAS, não tinha aposentadoria, o benefício quando você não paga INSS, melhor dizendo, e depois dos 65 anos você tem direito a um salário, né? Isso é constitucional. E não tinha aposentadoria porque ela não tinha INSS, ela não tinha nada, não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio emergencial, não tinha nada, não tinha nada disso. Então, ela está numa situação, né? A velhice dela não está amparada, não tem estatuto de idoso, não tem nada disso. Olha que situação. A velhice, irmãos, naquela época, a garantia da velhice estava nos filhos ou nos netos. Era isso, que não tinha casa de repouso, asilo, não tinha nada disso não. Eram os filhos que seguravam a velhice dos pais. Os pais, na sua juventude, ajudavam os filhos a se erguer, a crescer, e quando ficavam velhos, idosos, os filhos tomavam conta até a morte. É assim, simples assim. Hoje nós complicamos um pouco, mas é simples assim. Não tem essa coisa. Se hoje seu pai, sua mãe está idoso e não tem condições de estar sozinho, morar sozinho, independente de quem seja o pai, a mãe, a responsabilidade é tua, filho. Se tem irmãos, divide. De repente, aquele que pode dar uma assistência maior, isso aí é questão de conversar. Mas só que ela estava sem recursos, sem marido, sem filho, sem possibilidade de casar novamente por causa da idade avançada.
Mas você acha que Noemi desistiu? Me faz lembrar de uma... era de um humorista que ele falava de um homem que tinha perdido o braço, a perna, aí ele sempre falava assim, você pensa que ele desistiu? Não, ele não desistiu, tal, né? Mas até aquele quadro de humor é até engraçado, né? Mas Noemi não. Noemi, ela não desistiu. Não, ela não se entregou completamente à tristeza e ao desânimo. Muitos já teriam desistido nesse momento. E uma das coisas mais difíceis no ser humano é não saber envelhecer, é não se preparar para a velhice. Irmãos, eu tenho 59 anos, praticamente 60, que agora é 28 de maio, faço 60 anos, se Deus permitir, né? Hoje estava conversando com o irmão aqui ontem, não vou citar o nome porque é questão de ética aqui no gabinete, e eu ri com ele porque ele tava vendo, né? Parou de ver, mas todo dia ele via quantas pessoas morriam, né? E hoje morre 3.000, 2.000 por dia de Covid, segundo as estatísticas aí do CONAS, né? Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Aí ele estava vendo, né? Quando estava lá, sei lá, 700 e pouco, aí ele disse que ele à noite, 794 mortos pela Covid. Aí ele pensou assim, meu Deus, será que eu vou ser o 795? E ele nem tinha sintoma, estava doente, nem teve, já foi vacinada com a segunda dose, mas eu estava rindo com ele, porque geralmente a gente não se prepara, né, para a velhice, né? A gente não se prepara mentalmente, não se prepara psicologicamente, fisicamente, né, irmãos? Eu não sei, eu acho que depois que tudo isso passar, alguns conceitos têm que ser mais fortalecidos, e dos conceitos que deve ser fortalecido é justamente, né, isso aí os médicos podem falar melhor do que eu, é o idoso, né? Quando eu digo idoso, não é 60, depois de 50 anos, por exemplo, tem que começar antes e continuar a fazer exercícios físicos, a caminhar, a ter uma academia. Eu não sou professor de educação física, nem fisioterapeuta, eu estou pensando assim, poxa, deveria ter assim, uma academia da terceira idade, sabe? Academia mesmo, só terceira idade. E ali você porque não adianta você bota numa academia com os jovens, a condição é outra, né? Você tem uma academia ali, onde você poderia fazer um preço mais acessível, tal, né? Os próprios planos cobrirem, porque é lógico que você vai ter uma incidência de esses idosos usar o plano, né? Porque vai melhorar a pressão arterial, vai melhorar a glicose, vai melhorar tudo o exercício físico, né? Então, a gente tem que se preparar, irmãos, para a velhice, mas ter uma boa velhice, ter uma cabeça boa, sabe? Curtir os netos, os filhos, mas não com aquela, eu sou vovô, né, cadeira de balanço, não, sabe, ter eu me arrependo muito de não ter, comecei a fazer exercícios físicos depois que infartei, sabe, deveria ter incentivado, né, hoje meus filhos, Rebeca é igual a mim, né, academia pra gente é meio difícil, eu vou porque eu tenho que ir, né, mas é importante isso, se preparar. E nessa época, irmãos, é muito interessante porque Noemi, ela está preparada para a velhice. Você vê que ela decide sozinha de Moabe para Belém. Eu vou sozinha, mas aí Deus é tão bom que colocou a jovem Ruth, a sua nora, para continuar com ela. Então, sabe, meu irmão, você que está aí, né, na terceira idade, na quarta idade, né, eu estava lendo um livro que as idades são alguns autores, né, dividem de 20 e 20 anos, né, 20 anos a primeira idade, 40 anos a segunda idade, 60 a terceira idade, né,
Aí 80, a quarta idade. E aí vai, né? Quem conseguir chegar a 100, a quinta idade. E aí é muito interessante você começar a pensar no seu futuro para que você tenha uma velhice sem contratempo, né? Os jovens abrirem uma previdência privada, né? Economizar, guardar uma importância para o futuro. Tudo isso é muito importante, né? Para você ter uma velhice. E Ruth teve essa visão. Então foram momentos difíceis, mas Ruth foi amparada, olha só, ela não tinha mais filhos, mas ela foi amparada pela nora. Ela foi amparada pela nora. Na minha ex-igreja lá de Vila Entre Rios, eu conheci, quando eu cheguei lá, muitos anos atrás, eu conheci uma família que até hoje são meus amigos, e aí era muito interessante porque tinha uma senhora e tinha uma jovem na época que acompanhava muito ela na igreja, ia, voltava, morava na mesma casa e tal, e depois eu conheci o esposo, conheci filhos, que mesma idade que os meus, criados e tal, e durante algum tempo eu achava que a mulher, né, a irmã, melhor dizendo, era filha daquela senhora. Depois de um tempo eu descobri que não era a sogra dela, né? Ela cuidava tanto daquela sogra, assim, tão bem, sabe, que parecia que era a filha, né? E na realidade era o filho trabalhava, e até hoje trabalha muito e tal. Essa senhora já é falecida, já está na glória, e era muito parecida. E eu acho isso bonito, né? Quando você tem isso, e diante de uma cultura nossa, onde parece que há uma disputa, uma briga entre sogras e noras, né? É muito difícil às vezes você ter um equilíbrio, uma amizade, mas deve ser até por conta mesmo da questão do filho, né? Ali, e principalmente quando moram perto e tal, sempre tem um problema. Mas aqui a gente vê o exemplo de uma nora e uma sogra que se davam muito bem. E aí eu chego ao ponto da história onde vem o título, Na Hora da Crise, o que fazer? E aí o contexto todo do livro é uma crise, que elas vão agora para Belém, Ruth e Noemi, e chegando lá, elas vão ter que buscar aí recursos, né, trabalho, para poder resolver a situação. E aí vem a pergunta: o que fazer na hora da crise? Na hora da crise, o que fazer? Neste contexto e neste texto, em primeiro lugar, é nesta hora de crise que mantemos viva a lembrança do Senhor. É na hora da crise que temos que manter viva a lembrança do Senhor. É na hora da crise que devemos manter viva a lembrança do Senhor. Veja o que diz o texto de Ruth 1,6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara do povo, dando-lhe pão. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Assim como Noemi, lembremos-nos do Senhor nos momentos de crise. E Deuteronômio 5,15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Ou seja, na hora da crise, temos que lembrar do Senhor. Temos que lembrar que o Senhor nos tirou com mão poderosa, que o Senhor nos restaurou com mão poderosa, com braço estendido.
Olha que diz aqui, olha, você tem que lembrar que você foi servo no Egito e que eu te tirei de lá. Noemi não foi esquecida por Deus. Ruth, sua nora, é levantada pelo próprio Deus para ajudar Noemi. Na hora da crise, meu irmão, minha irmã, Deus levantará alguém para te ajudar. E às vezes pode ser um parente, pode ser uma pessoa que estava distante, de repente Deus aproximou. Na hora, são pessoas que você não imagina e você não pode ficar assim. Olha só que coisa bacana, Noemi, ela não ficou magoada com Orfa, a outra nora. Orfa foi embora e Noemi ficou, e Orfa também escolheu, ela escolheu ir para os pais. Era uma boa menina, mas ela não foi levantada por Deus. Quem foi levantada por Deus foi Noemi, ou melhor, Ruth, para tratar de Noemi. Ruth deixa sua família, Ruth deixa sua terra, Ruth deixa sua cultura e Ruth deixa o seu Deus, que o Deus dos Moabitas era diferente do Deus dos judeus. Noemi não tinha materialmente nada para oferecer a Ruth, mas Ruth se torna sua aliada. Ruth, ao voltar à casa do pai, ela teria pão, teria abrigo, mas quando ela segue Noemi, a chance era nada. Mas Ruth não poderia desobedecer porque Deus a levantou. E quando Deus nos levanta, não tem como nós desobedecermos, sabe? Hoje em dia, muitas pessoas fazem declarações negativas sobre suas sogras, como eu falei. Por muitas vezes a figura de uma sogra tem sido alvo de chacotas e piadas. E eu acho interessante que poderia ser qualquer grau de parentesco, mas Deus coloca uma sogra e uma nora. Nem sei porque eu estou falando isso, porque Deus é que sabe. Sabe? Tem muitos casamentos, às vezes, que entram em crise por causa disso. Eu tenho um amor e um carinho muito grande pela minha sogra. Muito mesmo. Eu admiro, e é uma pessoa que hoje precisa de todo carinho, de toda ajuda, né? Uma pessoa que muito me ajudou e ainda me ajuda. Então, assim, não sei, eu acho que vai muito de você abrir mão, sabe? Você entender a outra pessoa, entender a idade, tudo isso, sabe? Mas Noemi e Ruth, nós vemos um grande exemplo de um bom relacionamento. Tinha tudo para dar certo, meu. Quando você está em crise, quando você está passando por momentos difíceis, desemprego, perda, tristeza, mas se você tem um bom relacionamento com as pessoas, tudo vai dar certo. Não existe, eu acho que a pior crise que pode existir em um ser humano é quando esse ser humano não consegue se relacionar, tem dificuldade de relacionamento. Ruth tinha um grande sentimento de amizade e devoção pela sua sogra, e a sua sogra por sua nora. Eu gostaria de falar um pouco sobre esta nora chamada Ruth e as grandes lições de vida que nós aprendemos com ela. Na hora da crise que aprendemos que a fidelidade e a bondade são essenciais para que a família prospere e tenha proteção do Senhor. É na hora das crises que aprendemos que a fidelidade e a bondade são essenciais para que a família prospere e tenha a proteção do Senhor. Com Ruth aprendemos sobre o valor da fidelidade. Um dia Noemi chama as suas duas noras no capítulo 1, versículo de 8 a 13, e diz, voltem para casa
fique com as suas mães, com seus pais, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os seus falecidos esposos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Depois vocês leiam, eu resumi o capítulo 1 de 8 a 13, tá? Tá aqui. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai para a casa das suas mães, tal. É o que eu li aqui, resumi. Mas depois vocês leiam que é isso que acontece. Porém, elas começaram a chorar alto. Versículo 10, está aqui escrito, ó. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Né? Elas começam a chorar alto: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, voltem para a casa das suas mães, voltem para a casa dos seus pais. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casarem com vocês? Ruth 1, de 8 a 11. Olha só que... Você já pensou que despedida? Orfa, uma das noras, resolve voltar para a casa de seus pais e sua terra. Mas Ruth fica. Enquanto uma retrocede e volta atrás, a outra fica. E por ter ficado com Noemi, Deus recompensa a fidelidade de Ruth. Deus recompensa a fidelidade de Ruth. Noemi não tinha nada para dar a Ruth. Não tinha dinheiro, não havia feito promessas, não podia lhe dar filhos para ter um novo casamento, estava já idosa, mas mesmo assim, Ruth resolve ficar e seguir com a sua sogra. As circunstâncias eram totalmente desfavoráveis, mas é justamente nas circunstâncias desfavoráveis que nós vemos o Senhor agir poderosamente. Ruth, sua sogra, no capítulo 1, versículo 6, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A fidelidade de Ruth a Noemi e ao Deus de Noemi é um grande exemplo para nós. Nos dias de hoje, há filhos que abandonam idosos em asilos e deixam de assisti-los. Não é levá-los para o asilo, porque às vezes uma casa de repouso, não se chama mais asilo, até tem mais estrutura do que tem companhia, né, de outras pessoas, tem atividades. Isso aí não é... O problema é que tem muitos filhos que largam na casa de repouso e não assiste na sua velhice, não vai visitar, não faz nada, some, como se estivesse fazendo um favor. Ruth não era assim. Foi um exemplo de amor e de fidelidade. Ruth demonstrou que era fiel nas pequenas coisas da vida. Veja o que Jesus diz em Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Quando Noemi insiste para Ruth voltar para sua família, veja o que ela diz. Eu vou repetir. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou seja, não insista para que eu te deixes, e me obrigue, e não me obrigue, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. A nossa fidelidade atrai fidelidade. Ruth atraiu fidelidade de Deus e de outras pessoas para ela. No Salmos 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração, a sua fidelidade.
Nos momentos difíceis, nos momentos de crise, precisamos ter fidelidade. O que fazer na hora da crise? Na hora da crise é que Deus sempre enviará uma solução para aquele momento. É na hora da crise que Deus enviará uma solução naquele momento. Deus orientou Ruth quando eles voltaram para a terra de Judá, para a cidade de Belém. Deus orienta Ruth a apanhar espigas, né, em uma fazenda de um homem, porque na lei de Moisés, Deus ordenara que permitisse aos pobres e necessitados apanhasse as espigas e recolhesse os grãos que caía no chão. É interessante, né? Porque havia esta lei de Moisés que falava isso, né? Então, nós podemos ver que Ruth é orientada, né? Naturalmente, quem orientou foi até Noemi, porque Ruth não conhecia a lei de Moisés, né? Ela não conhecia. E aí, então, é interessante que, naturalmente, Noemi diz a Ruth: olha, nós estamos com fome e tal, mas existe uma lei no meu povo que você pode pegar as espigas que caem no chão, os grãos que caem no chão, você pode pegar. Então, vá numa fazenda e ali você pode entrar, que não tem nenhum problema de você fazer isso, né? Então, ela vai e faz justamente isso. Deus ordena para que ela faça isso. E ela foi. E é interessante que quando ela vai nessa fazenda, né, ela encontra ali Boaz. Boaz era um homem rico e que depois dela ir lá, tem todo um contexto, né, ali, e Deus aproxima Boaz de Ruth, e aí Ruth casa com Boaz e se torna uma mulher próspera. E você pensa que ela abandona Noemi? Não. Ela traz Noemi. E certamente ela disse: olha, eu não tenho mãe. Eu tenho mãe, mas na minha terra. Mas eu tenho a minha ex-sogra. Eu sou viúva, tenho a minha ex-sogra e ela tem que morar comigo, porque eu vou cuidar dela. Fidelidade. E Boaz aceita, né? Ruth e Boaz se casam. E é interessante que nós vamos ver que Ruth e Boaz, quando você vai ver a geração do Senhor Jesus Cristo, nascido em homem, né, como homem na terra, Boaz e Ruth estão dentro da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Olha que tremendo foi a decisão de Ruth. Então, irmãos, no momento de crise como nós estamos passando, o que nós precisamos fazer é continuar sendo fiéis àqueles que nós amamos, àquele que nos ama, sendo fiel principalmente a Deus, fiel à palavra do Senhor, fiel à oração, às misericórdias dele que dura para sempre. Então nós precisamos, né, pensar nisso. Se você está passando por crise, é muito importante, primeiro, trazer a lembrança do Senhor, trazer o que o Senhor fez lá atrás, em outras crises, porque, como eu disse na quarta-feira, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É como ele diz lá em Deuteronômio para o povo, diz: olha, lembra que vocês eram servos no Egito, e eu, o Senhor, os tirei de lá com mão poderosas e braço estendido. Então, a primeira coisa diante dessa crise, traga à memória aquilo que te dá esperança, sabe? Traga à memória,
São notícias toda hora que só deixam a gente para baixo. E são pessoas, tem pessoas que são negativistas, são pessoas que, sabe, eu, sinceramente, eu estou tentando, de todas as maneiras, tentar trazer alguma coisa de alegria também. Eu sei que estamos vivendo tristeza, não quero ficar... o cara ele é iludido. Eu não sou iludido, mas eu quero trazer a lembrança na hora da crise que eu sirvo a um Deus que não muda. Também eu quero pensar na hora da crise, eu tenho que aprender que a fidelidade e a bondade do Senhor na minha família vai me levar a melhorar. É na nossa família. Se a tua família estiver bem, se as pessoas que estão na tua casa estiverem bem, sabe, estiverem buscando o Senhor, tiverem a visão de Deus nas coisas e não aquela visão que tudo vai dar errado, que tudo está ruim e não vai dar certo. Você não vai sair da crise, cada dia você está se aprofundando mais. Eu tenho que ter consciência na minha casa. Peraí, será que sou eu que estou trazendo a crise? Será que sou eu que estou trazendo tristeza? Será que sou eu que estou trazendo problemas? Peraí, eu tenho um problema, mas eu preciso melhorar isso. Eu preciso na hora da crise trazer um bom relacionamento dentro da minha casa para que ela seja uma influência nos outros lares. E na hora da crise, Deus sempre enviará e levantará ajuda para aquele momento. É por isso que eu creio, irmãos. Eu creio que Deus vai levantar, sabe, homens, como tem levantado, homens que nem aparecem aí na mídia. Eu não sei por que a mídia fica, sabe, trazendo esses homens que só traz confusão. Então esquece esses caras. Vai buscar também, sabe, homens que trabalharam e trabalham para ter uma vacina, para ter um estado emocional bom das pessoas, para trazer motivação nesse momento de crise, para trazer consolação e conforto para aqueles que perderam entes queridos. Tem gente boa trabalhando aí, rapaz. Deus tem levantado pessoas nessa crise, no coletivo e individual. Não são esses que aparecem na televisão, não. Então, nós precisamos trazer esta visão da fidelidade do Senhor. Então, amado irmão, eu digo para você, Noemi e Ruth tiveram um final muito feliz. Noemi e Ruth tiveram um final lindo, porque elas souberam como vencer na crise. Elas souberam como fazer com que a crise externa não se tornasse uma crise interna. A pandemia é uma crise externa, mas ela não pode se tornar uma crise interna, como tem se tornado nos lares, nas igrejas, nos palácios, nas casas judiciárias, legislativas e etc., executivas e etc., etc. Vocês sabem o que eu estou falando. Então, meu amado irmão, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, seja fiel ao Senhor, busque fidelidade a Deus, comece a buscar Ele de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e Deus há de levantar, né? Eu quero terminar lendo aqui um verso da Palavra de Deus, quando Ruth, ela segue um plano, né? Ela segue um plano e é muito interessante que diz assim, Ruth 4, é o último capítulo, verso 11: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram:
somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, adixá valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Damar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, ou seja, nascimento, e ela teve um filho. E então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi a sua ama. Isso é tremendo. Noemi foi exaltada. Noemi foi a avó do filho de Ruth com Boaz. E não era. Isso aqui é fidelidade. Você pode estar passando por crise agora, por um momento difícil agora, mas, meu irmão, seja fiel, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar, porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, diz a palavra de Deus no final da Bíblia em Apocalipse. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você nesse exato momento. Amado Deus, obrigado por esta palavra de fidelidade nesses momentos de crise, momentos difíceis que nós estamos passando. Ó Deus, que o Senhor possa falar a muitos corações que estão ouvindo esta mensagem online. E são mensagens, Senhor Deus, que certamente serão ouvidas ainda por muitas outras pessoas em momentos diferentes. Ó Deus, ajuda-nos no momento de crise a aprender com Noemi, com Ruth, a união, um relacionamento saudável, uma visão de Deus. São muitas lições aqui que daria para escrever um livro, mas são 50 minutos quando nós tentamos trazer uma palavra de motivação. Na hora da crise, Senhor, resumindo, fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos nossos e fidelidade, Senhor Deus, àquilo que cremos e àquele que cremos. Oramos assim em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. E boa semana em nome do Senhor Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração.